Boa noite. Oi, boa noite, Bem, tudo bom? tudo. Sejam bem-vindas. Já estou vendo algumas que são nossas duplas ali. A Rosane, né, que é minha paciente e tua também. Sim, Obrigada pela presença de todos, né? Eu vou cumprimentar o pessoal que está entrando boa noite, hoje. pessoal. Boa noite. A doutora Cíntia vai ser nossa convidada de hoje para falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre a obesidade, e uma das especialidades dela, que é o balão gástrico. A doutora Cíntia, ela é gastroenterologista, ela tem ela tem mestrado em hepatologia, ela foi professora na UBRA de gastro por 7 anos, ela tem consultório em São Leopoldo, onde ela realiza os procedimentos, né, nos hospitais ali da região do Vale dos Sinos, né? E a doutora Cíntia também, ela é instrutora certificada pelo Chopra Center em meditação, acho que aí é um ponto de encontro que nós temos, né? Que é Verdade. trabalhar a mente. Cíntia, vou pedir para tu, né, falar um pouquinho assim sobre a obesidade, né? E aí a gente vai fluindo aqui, tu conversa lá e eu vou falando por aqui. Certo, ótimo, Ju. Então, eu Pegar no balão. agradeço o convite, né? Uma Uma boa noite honra. a todos. Fico muito feliz para a gente poder conversar, né, por um assunto tão importante que é a obesidade e o sobrepeso. E o balão intragástrico, na realidade, é um dos tratamentos, né, possíveis para essas doenças, porque a realidade é que a obesidade é uma doença e é uma doença crônica, né? Então, é importante, digamos assim, cada vez mais nós tenhamos tratamentos para esse tratamento que deve ser crônico. Isso é um fator importante, né? E hoje em dia, né, se sabe que houve um aumento muito grande da obesidade, né, e do sobrepeso também. Mais do que 50% da população no mundo está com sobrepeso. E no Brasil, dados assim após a pandemia, é mais do que 30% dos pacientes que estão obesos. Não é sobrepeso, daí é obesidade. Então, isso na realidade triplicou de 1975 para agora, triplicou o índice de obesidade. Então, é algo que a gente realmente tem que, né, dar importância com tratamentos importantes. E uma coisa que eu acho interessante, assim, é que vem havendo uma mudança no padrão da obesidade, do sobrepeso. Porque antes, isso era uma doença que acontecia, né, em países ricos, em países desenvolvidos, né? Os Estados Unidos sempre teve, assim, um índice alto, né, de obesidade. E agora a gente está vendo que não, né? Os países em desenvolvimento, os países mais pobres, também estão sofrendo com isso, né? Principalmente a gente vê isso no Brasil, né? E bastante nos grandes centros, né? Digamos que no interior não é tanto, é mais nos grandes centros que isso acontece. Daqui a pouco, quem sabe até em função do estresse grande, né? Que a gente tem que aprender a trabalhar também. Eu acho que também a mudança da alimentação, né, Cíntia? O uso Sim, sem dúvida. porque antigamente não se tinha muito isso, né? E Sem hoje, com a dúvida. pandemia, teve muitas pessoas que passaram a comer com fast food. Teve muita gente que passou a ter alimentação saudável, mas teve muitas pessoas que começaram a se alimentar com esse tipo Pedir, de... né? Só pedir, é verdade. Isso é Eu uma acho que coisa importantíssima, né? está começando na infância, né, Cíntia? Porque a gente está vendo uma incidência muito grande de sedentarismo nas crianças, nos adolescentes, principalmente, que ficam na frente dos vídeos, dos jogos, e acabam não fazendo atividade física nenhuma e comendo coisas práticas, né? Até eu vi um caso, acho que faz uns 2 anos atrás, um rapaz, acho que era na Inglaterra, que ele tinha 22 anos, ele era obeso mórbido, e ele teve uma trombose, porque ele não saía mais da cadeira onde ele estava, ele Uhum. jogava e comia só fast food. Então a gente vê até que ponto a doença chega, né? E tu Eu disseste uma coisa muito importante, Ju, que isso foi uma outra mudança no padrão da obesidade, dessa doença, né? Porque antes era uma doença de adulto, certo? Não existia obesidade em criança, existia, era uma coisa muito rara.
E hoje em dia se sabe que não, né? Quase praticamente 15% das crianças estão obesas. Então, isso é muito triste, né? E o que gera essa obesidade? É uma série de fatores, é isso, é não fazer mais atividade física, é ficar na frente do computador, é a alimentação, que não adianta, né? Houve uma mudança muito grande, né? Mas, enfim, isso é muito triste. Digamos, se isso não mudar, se estima, digamos assim, que nós vamos ser a primeira geração em que as nossas crianças vão ter uma expectativa de vida menor do que a nossa. Então, realmente, assim, tem que ser feito um esforço, né, para que haja essa mudança. E eu acho que um dos fatores principais, né, que, digamos, dentro das causas da obesidade, né, porque existem várias causas da obesidade, Genética. genética, e por muitos anos sempre se achou que a genética era a principal causa, né? E hoje em dia está se vendo que não é a genética. Na realidade, hoje em dia se fala muito em ambiente obesogênico, é um termo agora, né, novo, bonito aí que surgiu, mas o ambiente obesogênico tem um grande potencial para que o adulto ou a criança desenvolva a obesidade. E o que seria esse ambiente obesogênico, né? É isso, é uma criança ou um adulto estar exposto só ou ter acesso livre, né, a medicação, perdão, a alimentos, né, junk food, né, que o mesmo nome diz, né, comida lixo, doces em excesso, gorduras em excesso, né? Não fazer atividade física, só ficar na frente do computador. Mas realmente essa alimentação rápida, a alimentação que a gente, né, desembala, digamos assim, é o que deve ser evitado, né? Porque é muito fácil desembalar, tá pronto, né? Não precisa descascar, não precisa, só abre o saquinho. Então, isso é uma das coisas que na realidade está gerando esse ambiente obesogênico, né? E, por exemplo, crianças filhas de pais obesos, né? Por quê? Porque se os pais são obesos, se os pais não se alimentam direito, é certo que as crianças vão comer exatamente como os pais comem. Então, tem que haver uma mudança desde cima lá da cadeia familiar, porque senão não tem como, né, não querer que uma criança seja obesa, se os pais não se alimentam direito, né? Tu sabes que tem, pegando ali o fato da família, existe uma grande percentagem de obesos entre recém-nascidos prematuros. Como são crianças que nascem muito pequenas, se tem a ideia assim, tem que comer mais, ele foi pequenininho. Hiperalimentação. E antigamente, hoje não tem mais, né? Mas na nossa época ainda existia. Lembra que tinha um concurso das crianças, né? Os mais rechonchudinhos. Mas todos eram os que ganhavam. Então, isso é uma coisa que a gente vê que já desde o nascimento, né? E tu sabes que hoje, tu falou ali na genética. Então, hoje, eu venho engatinhando ainda assim na epigenética, né? Que a genética pode mudar. A epigenética seria o que a gente pode, que são nossos hábitos. Então, a gente sabe que a absorção, as vitaminas e os minerais são grandes aliados em relação a isso. Então, até mesmo quando tu toma muito líquido na refeição, tu interfere nas enzimas digestivas, inclusive na absorção desses alimentos, né? Então, hoje a gente tem aquelas síndromes de absorção intestinal, que são várias, muitas vezes, ou acho que a maioria das vezes, causadas pela má alimentação, né? Os alimentos ultraprocessados. Isso é uma coisa que está muito em voga hoje em dia, né, Ju? Cada vez mais na realidade, que é essa questão intestinal, a questão da nossa, né, microbiota intestinal e no que tudo isso nos influencia, né? E a realidade é que a nossa microbiota intestinal, ou antigamente a gente chamava, né, a nossa flora intestinal, né, que hoje em dia mudou o nome, só mudou um nome diferente, mas é a mesma coisa, né? Então, a alimentação é o que influencia, é o principal fator que influencia na nossa microbiota intestinal, né? E isso também, hoje em dia, já tem trabalhos que demonstram, assim, que a determinada bactéria, digamos assim, poderia gerar uma tendência à obesidade.
Mas, na realidade, assim, se vê que o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Eu acho, assim, pessoalmente, que o mais provável é que houve uma prevalência dessa bactéria no intestino do paciente obeso justamente em função do tipo de alimentação, né? Então, o tipo de alimentação muda essa microbiota intestinal e isso ajuda, isso sim definido, né, a formar doenças, né, a gerar uma série de doenças. Então, É que está muito relacionado. as cardiovascular, diabetes, e dentre as cardiovascular, né, todos os acidentes vascular cerebral, infarto, até É mesmo câncer, muita doença, né, que vem a junto. menopausa, a obesidade, que vai ser minha próxima live a semana que vem. A Ah, obesidade, é, que legal. a obesidade, ela é um fator de risco muito grande para câncer de mama. Então, por exemplo, o uso de terapia hormonal em mulheres obesas é um fator de risco a mais. Então, uma mulher que esteja com massa corporal acima, tipo, 20% acima do que seria o ideal para ela, isso já aumentaria o risco de câncer de mama. Se ela tiver 10 acima, isso já aumentaria, ficaria os mesmos riscos que as mulheres que usam hormônio por mais de 5 anos teriam. Então, esse é uma meta-análise que saiu em 2019, alertando sobre prestar atenção nas pacientes obesas com o uso de hormônios. Porque na gordura, o estradiol se transforma em estrona, que é a estrogênio que eu digo que é o estrogênio perigoso, né? Que é ele que estaria mais com os cânceres, principalmente de mama e de endométrio, e com a própria endometriose, que foi a minha anterior. Então, na nossa área, a obesidade é uma preocupação constante. Assim, A obesidade gera um aumento de cânceres em geral. Na realidade, assim, é impressionante mesmo. Eu estava fazendo online um curso teve o Congresso Brasileiro de Medicina da Obesidade, que foi, na realidade, esse ano em Florianópolis, mas eu acabei fazendo online depois. E é impressionante a percentagem de cânceres que aumentam em função da obesidade e quanto, assim, por exemplo, câncer de esôfago é 33% a mais, mas tem cânceres que é muito mais, que é 50% a mais, 60% a mais em função da obesidade. E é muito, olha, é em tudo, é pâncreas, é rins, né, é esôfago, é intestino. Então, realmente, assim, tem que haver uma conscientização maior, eu acho, né? E talvez esteja, eu acho que está começando a haver uma mudança nesse sentido. acho que Tanto tem que mais está começando. trabalho com isso também, né, Cíntia? Mais médicos tentando evitar que aconteça isso, né? Isso. Não sei qual é a E tua... trabalhos focados, eu acho, né? Que nem tem os congressos focados em obesidade, que era uma coisa que a gente não via antes, né? Essa certificação nacional. Então, eu acho que está começando a ter uma força-tarefa, digamos assim, nesse sentido, porque realmente está se vendo a obesidade como uma doença, né? Antes não, né? Era uma coisa aceitável, ai, rechonchudo, mas tudo bem, é tranquilo, é estético. Não, não é, a questão não é estética, né? Isso tem que estar cada vez mais reforçado, né? Não é Gordinha, estético, que é isso, é falou isso. saúde, né? E às vezes isso é uma das coisas que também acontece. Às vezes o paciente, né? Claro que é difícil, ninguém quer, não é fácil, né, tratar a obesidade. Se fosse fácil, ninguém estava obeso, ninguém estava com sobrepeso. Isso é muito difícil. Mas às vezes, por exemplo, os pacientes chegam no consultório, pacientes jovens normalmente, né, com obesidade, ou que seja com sobrepeso, e com os exames normais. Né? E aí ficam felizes, né? Tá tudo normal, tô tranquilo, né, doutora? Não, né? Não é porque os exames normais que já não tem uma série de modificações no organismo obeso, tem uma inflamação crônica que gera as doenças, que aumenta o risco de AVC, como tu disseste, pressão alta, infarto agudo do miocárdio, né? Entre outras coisas, e que é a maior causa de morte. Na realidade, todo mundo se preocupa, né? Eu vejo todo mundo muito preocupado com às vezes, os pacientes muito receosos de cânceres, muito receosos de outras doenças, quando o que mais mata é infarto, hipertensão, né? E a obesidade é uma grande causa disso, né?
Então, Esse é um assunto meu da semana que vem, né? Tu sabes que foi em 2016, teve uma estatística no Brasil, porque fizeram um estudo nos Estados Unidos em que eles usaram uma medicação, que era um estudo do WHI, que eles queriam colocar na bula do hormônio, que era o Premarin, depois aqui no Brasil ele foi lançado como Premel, que não ele me lembro melhora do premar. o risco cardiovascular. Só que aí as Uhum. mulheres que tinham útero, elas tiveram um aumento de infarto. Foi aí que a terapia hormonal caiu por terra, né? Que foi em 2002. Uhum. A gente ficou Uhum. perdido, né? Porque daí a gente só usava hormônio para aquelas pacientes que realmente não aguentavam ficar sem. Até Uhum. hoje, muito cardiologista que diz para os pacientes, ah, hormônio dá câncer e dá infarto, né? E Uhum. só acontecer, só que depois se viu que era o tipo de hormônio que foi usado, né? A grande vilã era uma progesterona, que é a medoroxprogesterona, que é usada Uhum. em larga escala, inclusive ela é fornecida gratuitamente no SUS, que é a medroxprogesterona, é o Depo-Provera, né? Que é usada como anticoncepção. E ela Sim. tem o efeito glicocorticoide. Eu já nunca usei muito essa formulação, porque eu sabia que ela engordava, aumentava, diminuía a libido, e também interferia na glicose e no colesterol. E aí, Uhum. o que aconteceu? Com medo, isso eu falo, vou repetir semana que vem, com medo de usar hormônios, as mulheres, nessa estatística, morria uma a cada 26 de câncer e uma a cada duas de doença cardiovascular. Olha só. A falta do hormônio, ela também causa obesidade. Porque tem aquela É. coisa, a hormônio engorda, porque esse aí engordava. Então, a É. falta do hormônio, ela deixa o metabolismo mais lento e por outros mecanismos também é um outro fator. Então, isso é Tanto que uma... as mulheres entram na menopausa e têm um risco maior de infarto, não é? Coisa que não acontece até a menopausa, né? Sim. Entra na menopausa e aí é que aumenta o risco, né? Se E equivale aí, quase aos homens, não é? e aí que vem um contrassenso, né, Cíntia? Porque se tu for ver, a menopausa é o período que as mulheres mais têm câncer. E é o Aham. período que elas estão com menos hormônio. Sim. Então, é uma coisa que eu tenho experiência por ter pacientes há mais de 30 anos. Elas já usavam, antes de vir para mim, hormônio e nunca tiveram câncer. Então, a gente tem uma estatística baixa de risco de câncer de mama em pacientes em uso de hormônios. Então, isso é uma coisa que, se tu for pensar, o homem, até entrar na menopausa, o homem tem mais doença cardiovascular que a mulher. Só que aí eles acabam, acho que a relação era 5-1. E aí, É, quando tu depois... na menopausa, quase que fica 1-1, né? Então, Isso mesmo, é. Me perfeitamente. lembro, isso eu puxei assim da época da faculdade, eu acho. Gente, Ai, daí a gente falou, né, na alimentação, falamos uma outra coisa que eu vou adiantando os assuntos das minhas lives. Em setembro, eu vou trazer o Dr. ótimo. Adriano Halbert para falar sobre sono. Ai, Né? que legal. O Adriano Então, é ótimo, né? também é uma outra causa importante de obesidade, que eu acho que o sono foi Isso mesmo. todo mundo deixou para fazer à noite. Né? Ah, eu vou dormir tarde, acordo tarde. Então, na pandemia, isso piorou muito, né? E a falta da melatonina, como ela é um potente antioxidante, a obesidade, né, em função das outras... que nós temos também uma obesidade medicamentosa, né, Cíntia? Se tu for pegar, por exemplo, o paciente não dorme, o paciente fica deprimido, o paciente é bipolar, a gente tem muitas medicações, né, que são usadas, que risperdona, outros, que eles acabam aumentando o peso. E o E aí, sono, como tu disse, é importantíssimo. Dormir, se dormir pouco ou dormir mal, aumenta o apetite. É isso aí. Né? Então, a leptina, que é o hormônio da saciedade, é produzida na realidade, é um dos hormônios produzidos além da melatonina, né? A leptina é produzida também durante o sono, né? Um dos momentos, mas é um grande momento. Então, assim, se não houver um sono adequado, essa diminuição, né, da fome que a leptina, digamos assim, causa, acaba gerando apetite. Então, o sono é fundamental por uma série de outras coisas, né? é todo, Regula toda uma homeostase, mas isso a, está bem definido, que aumenta o apetite. Não dormir direito é um dos fatores que aumentam o apetite. Então, tem os pilares, né, para se tentar ter um estilo de vida mais adequado, né, e mais saudável. É isso aí. O sono é um dos pilares fundamentais, né? Tem que dormir bem, tem que ter um número X de horas, né? Controle da ansiedade, atividade física
e alimentação. Mas tu disseste uma coisa assim, eu acho que foi no início, que é muito importante, que não é só com isso que a gente vai conseguir tratar a obesidade, né? Se fosse só com isso, estava tranquilo, né? Mas não é tão simples, né? Então, isso são fatores importantíssimos. Eu vejo hoje em dia mais como uma manutenção da perda do peso, né? Porque se um paciente está com obesidade mórbida, não tem jeito, a obesidade mórbida, né? Realmente, às vezes, necessita de um tratamento mais intenso, né? Então, se o paciente tiver um índice de massa corporal ainda, o tratamento acima de 40, né? Ainda é um tratamento mais adequado à cirurgia bariátrica, né? Mas nos índices de massa corporal menores, né? Sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, né? Tem a gastroplastia endoscópica, tem o balão intragástrico. E o balão intragástrico pode ser colocado também em paciente superobeso, por exemplo, né? Então, não existe um limite para peso superior com relação ao balão intragástrico. Mas, na realidade, digamos, o melhor resultado que o balão nos dá é no sobrepeso e na obesidade grau 1, certo? Mas se coloca balão, por exemplo, em pacientes superobesos, para que ele diminua de peso, para diminuir o risco cirúrgico, para poder fazer a cirurgia bariátrica, né? Então, isso são tratamentos, né? Acabei me indo por um lado, mas são tratamentos muitas vezes necessários, porque o paciente, às vezes, né, tem essa dificuldade maior de realmente, assim, manter essa força de vontade por um longo tempo e ir nesse emagrecimento que poderia acontecer de uma forma natural, mas talvez levasse muitos anos. Então, esses tratamentos, eles, né, conseguem fazer com que essa perda de peso aconteça de forma mais rápida, e isso é muito importante para evitar as doenças, né? O paciente que está com uma diabetes, né, vai curar a diabetes. O paciente hipertenso vai curar a hipertensão se ele perder peso, com hipertrigliceridemia vai curar, né, a alteração do perfil lipídico, do colesterol. Então, tudo melhora. Paciente com refluxo vai melhorar o refluxo, né? Melhora tudo, na realidade, a perda de peso. Mas a grande questão que se quer, né, que o paciente quer e que com certeza o médico que está tratando o paciente quer, é que ele mantenha essa perda de peso. E aí, para que ele mantenha essa perda de peso, entra esses 4 pilares, que eu diria assim, que é da boa saúde, né? Que não adianta daí, vai ter que realmente, assim, iniciar uma atividade física, tem que mudar o tipo de alimentação, tem que tentar encontrar uma forma de controlar o estresse, porque o estresse é um grande gatilho, né, para pacientes que têm compulsão alimentar. E tem que se movimentar, tem que fazer atividade física, né? Então, eu sempre digo, não tem milagre, né? Às vezes os pacientes me perguntam, então eu vou botar, depois que eu tirar o balão, eu vou manter, eu nunca mais vou ganhar peso, né? E seria muito bom se fosse assim, né? Mas a realidade é que não é. A manutenção da perda de peso vai depender disso. E isso hoje em dia está muito bem definido, né, em todos os tratamentos da obesidade. Independente de qual for o tratamento, tem que ter esse cuidado e essa mudança de estilo de vida na sequência, para que mantenha a perda de peso. Tanto que se vê hoje em dia, né, após a cirurgia bariátrica, os pacientes fazem a cirurgia bariátrica, fazem a técnica do bypass, que o paciente, né, fica com o estômago, fica menor do que o pulso, se retira uma porção do intestino, né, para ter o componente hormonal de ter uma saciedade precoce mais rápida. E mesmo assim, hoje em dia o índice de reganho de peso na cirurgia bariátrica é 40%. Isso é muito, né? Então, tu opera, tu tira uma maior parte do teu estômago, retira o intestino, e mesmo assim, depois de 1, 2, 3 anos, 40% começa a ganhar peso de novo. E por que isso? Porque não mudou os hábitos. Porque daqui a pouco tá, né, bebendo demais, tá comendo muito doce.
pegando um gancho aí, Cíntia, nesses pacientes, por exemplo, que é feito esse tipo de cirurgia de bypass, tem possibilidade de colocar o balão gástrico, já que ele fica com o volume do estômago menor? Não tem, infelizmente, às vezes os pacientes me procuram, né, pós-bariátrica, querendo colocar o balão, mas não pode, é uma contraindicação. Então, na realidade... De bariátrica que poderia ser colocado o balão após. Como? Perdão, não entendi. Tem outras técnicas de cirurgia bariátricas que não são bypass, né? Então, teria alguma outra contraindicação? Não, nenhuma. Na realidade, nenhuma. O estômago operado, digamos assim, é uma contraindicação à colocação do balão. Qualquer cirurgia gástrica, por exemplo, a cirurgia de hérnia de hiato, né, a funduplicatura, contraindicação. A cirurgia, o paciente fez uma cirurgia anos atrás de úlcera gástrica, contraindicação. O paciente colocou banda gástrica, que é uma coisa que nem se faz mais hoje em dia, né? Que era uma técnica para emagrecimento, também tirou a banda. Não dá para colocar o balão. Por quê? Porque isso aumenta muito o risco de rompimento, na realidade, do estômago, porque já é um estômago operado, suturado, né? E o balão intragástrico aumenta muito a pressão dentro do estômago. Então, não pode ser colocado, né? Uma opção... Pode falar. Não, pode falar, perdão. Não, Se deixar, eu não fico quieto. Não, tem não. É que assim, pegando esse gancho, tu sabes que quando eu coloco o balão, tem muita paciente, por exemplo, que ela faz lipo, aí ela engorda, faz lipo. Eu atendi uma essa semana que fez 8. A minha pergunta em relação ao balão. Tipo, a paciente colocou o balão, ficou, não sei quanto tempo, é 6 meses que fica? Isso depende do tipo do balão, né? Então, tem balões... Na sequência, assim, ou tirar e colocar, ou isso não existe? Pode ser. Pode colocar vários balões. Não existe limite, digamos assim, de colocação de balão. Mas o ideal, né, se o paciente já colocou o balão, retirou, o ideal é dar um intervalo de pelo menos 2 meses para daí colocar outro balão novamente. Digamos que o resultado daí é melhor. Se tirar o balão e na mesma hora colocar outro, digamos que o estômago já está acostumado com o balão. A maior perda de peso que o balão traz é nos primeiros meses, tá? Isso é uma das coisas... porque o estômago depois ele vai, o estômago é desgraçado, que nem eu digo, né? Se o paciente começar aos poucos a aumentar a quantidade de alimentação, ele pode ir se ajeitando. Então, a maior perda de peso que o balão traz é nos primeiros meses, né? Então, isso é uma coisa interessante, até porque, falando nos tipos de balões, né? Tem balão de 4 meses, 6 meses e balão de 1 ano, certo? Então, se achou, quando surgiu o balão de 1 ano, o balão de 1 ano tem um tipo que é com um volume fixo. Por exemplo, tu coloca 600 ml e daí daqui a 1 ano tu vai tirar o balão e ele vai permanecer sempre com esse volume. E existe um tipo de balão de 1 ano em que tu pode variar esse volume. Ele tem um catéterzinho preso ao balão, a gente traciona esse catéter até a boca do paciente, claro, com, né, um procedimento endoscópico, com sedação. E aí dá para aumentar o volume dele, né? Ou, se o paciente está passando muito mal, diminuir o volume do balão. E se achou inicialmente que o balão de 1 ano traria uma perda de peso muito maior do que os outros, né? Pelo tempo. E aí é que se viu que não. Né? Que realmente a maior perda de peso que o balão te traz é nos primeiros meses. Depois o estômago vai se acostumando. E mesmo no balão, esse de que a gente pode modificar o volume, os trabalhos mostram assim que não houve grandes diferenças, não teve diferença estatística com relação ao emagrecimento. E são balões que, por ficarem mais tempo no estômago, aumentam a chance de complicações do balão. Então, eu confesso assim que hoje em dia eu já coloquei muito balão de 1 ano, em que se muda, né, se muda o volume, mas assim eu não vejo grandes ganhos hoje em dia, né? Eu acho que... Perdão, às vezes está falhando assim para mim. Que complicações tem, assim, do tipo que nem esse que fica mais de 1 ano? O que poderia dar? Todo balão, digamos assim, né, tem complicações. As complicações são pequenas, mas existe. No caso do de 1 ano, o mais comum é a úlcera. Chega a ter 10 vezes mais
a chance de ter úlcera com o balão de 1 ano, principalmente esse que tem esse rabichinho, que eu digo que é pendurado no balão, que a gente pode tracionar, né? Às vezes esse rabicho fica encostando na parede gástrica, assim, irritando a parede gástrica, né? Como se fosse formando uma erosão. Então, no caso do balão de um ano, o principal seria a úlcera gástrica, que é a maior. Mas todo o balão existe, digamos assim, a possibilidade de complicações. As complicações são pequenas, né? Pouco frequentes, esse é um termo melhor na realidade, mas existe, como qualquer outro procedimento, né? A complicação mais comum com os balões é o que nós chamamos de intolerância ao balão. E aí a gente acaba tendo que tirar... apagou uma luz aqui, talvez até melhore um pouco a cara. A gente acaba tendo que tirar, né, o balão antes. Por exemplo, botou um balão de 6 meses, mas teve a intolerância. O que seria isso? É normal, durante 3 dias após a colocação do balão, o paciente ter náusea, ter vômito e ter dor. Isso é normal, faz parte do processo da colocação do balão. A intolerância seria quando isso não passa. Ou passa por um tempo, mas daqui a pouco volta de novo e o paciente não para de vomitar. Come uma coisa, vomita. Toma um líquido, vomita. E isso vai chegando num ponto em que não tem como manter o balão. Porque, primeiro, que o paciente não aguenta, né? Se sente muito mal. E segundo, que daqui a pouco, né? A gente começa a ter complicação hidroeletrolítica. Vai alterar sódio, potássio, em função de vômitos. Vai ter uma insuficiência renal, uma série de coisas, né? Então, aí nós temos que tirar o balão antes do tempo. Certo? Então, essa é a complicação mais comum que fica aí em torno, com um balão de 6 meses e de 1 ano, em torno de, no máximo, 6%. No balão deglutível, isso é menor. É um balão um pouquinho diferente, ele é mais maleável. Eles colocam de 0,4% a 2% a chance de intolerância no deglutível. Então, essa é a mais comum. Né, que fica aí no máximo em torno de 6%. Depois existem vem as úlceras, né? Que é mais comum no de 1 ano, mas já tive úlcera, já tive um paciente com um balão de 6 meses que começou a ter um sintoma de dor, muito desconforto lá pelo 4º mês. Eu digo, não, emagrecendo demais, daí eu digo, alguma coisa está errada, vamos tirar o balão, e era uma úlcera. Depois existe uma complicação muito interessante, entre aspas, né? Que é o que nós chamamos de hiperinsuflação espontânea. Isso provavelmente é em função de uma contaminação, não se sabe se até por translocação, por passagem pelo próprio material do balão, de fungo, contaminação por fungo ou por bactéria do líquido interno, né? Do líquido que está dentro do balão. E aí forma gás, começa a haver uma formação de gases dentro do balão e ele começa a crescer, né? Vai crescendo e aí não tem que tirar, é uma indicação precisa para retirada precoce do balão. Mas isso acontece no consenso brasileiro, foi demonstrado em 0,89% dos pacientes, né? Que mais de complicação? Obstrução intestinal, que também é uma coisa bem rara, mas, por exemplo, se houver vazamento desse líquido, né? E uma coisa importante para falar é que a maioria dos balões a gente preenche, né, com soro fisiológico e azul de metileno. Por que o azul de metileno? Justamente para que, se houver vazamento do balão, o paciente vai urinar verde escuro. E aí a gente tem que tirar o balão, porque se ele vazar demais, vai esvaziar, vai para o intestino, obstrução intestinal como complicação do balão. Aí tem que operar para tirar o balão. Então, isso é raro. Por quê? Porque vai urinar verde escuro, vai me ligar. Isso é orientado, né? Em receita, eu falo muito para o paciente, né? Tem que ligar, mas é raro também acontecer isso. Mas já tive também uma paciente que teve vazamento de válvula e a gente teve que tirar o balão antes. Isso foi com um balão de 1 ano, né? Então, é raro, mas o paciente tem que ter noção que existem complicações, né? Mas é o que eu sempre digo, é como qualquer procedimento. Para fazer uma plástica aí, né? Que dá, né, a mulherada faz plástica aí, assim, com uma facilidade tão grande hoje em dia, né? Também tem possibilidades de complicações, né? Mas realmente são raras. O natural, o normal, é colocar o balão, ficar todo esse período e, né, perder o seu peso.
Uhum. E uma coisa que eu acho importante mencionar, realmente assim, o balão é um procedimento seguro. O Brasil é um país assim que tem uma vasta experiência com balão intragástrico, tanto que chegaram a fazer um consenso brasileiro de balão intragástrico, foram mais de 41 mil casos de colocação de balão. Isso foi feito, o consenso, os médicos se reuniram em 2016 e foi publicado em 2018, então tem muito mais balão hoje em dia, né, colocado. E é um procedimento seguro. Os brasileiros ensinaram os americanos a colocar balão intragástrico. Isso é um procedimento muito mais forte aqui e que depois foi para fora. Então, realmente, assim, tem o seu valor, né? Eu vejo que, às vezes, assim, tem muito paciente receoso, ou às vezes até colegas médicos que não têm, assim, essa noção. Ah, isso aí não funciona, não é assim. Dá para ter um resultado bom. Não é que nem a bariátrica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A bariátrica vai proporcionar uma perda de peso muito maior e, como eu digo, então, tem a sua indicação precisa. Mas o balão também pode ajudar muito o paciente que não tem indicação de uma bariátrica, por exemplo, e quer perder peso, né? E Tem um precisa perder peso. massa corporal para colocar o balão, sim ou não? Sim, a indicação assim definitiva, né, é a partir de IMC, índice de massa corporal, a partir de 27, de 27 para cima. Isso é uma coisa que hoje em dia também a gente está vendo, assim, vejo muito colegas em congressos e tal, mesmo os palestrantes, né, mencionando que colocam, assim, é sobrepeso, tu me entende? Em bula, se for ler, é a partir de 27 o índice de massa corporal, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né? Uhum. Mas, assim, é sobrepeso. Sobrepeso, eu vejo que, assim, nos congressos já estão mencionando, assim, já está mais liberado nesse sentido, né? Mas tem que ter sobrepeso, é isso aí. Ele é um procedimento ambulatorial, precisa internação. Anestesia é geral? Como é que funciona? Assim, que foram perguntas que me fizeram no consultório. Sim, aham. É um procedimento ambulatorial, né? Não precisa internação, nem para colocação, nem para retirada. Na colocação, normalmente é simplesmente uma sedação, como se estivesse realizando uma endoscopia normal, né? Uhum. Então é uma sedação. E na retirada do balão, sim, aí é feito anestesia geral. Eu faço anestesia geral de rotina. Tem balões que preconizam até que não é necessário e tal, mas assim, eu hoje em dia nunca tiro o balão sem anestesia geral, porque é uma segurança para o paciente. Né? Eu vou furar o balão, sai líquido, depois eu vou tracionar o balão até aqui em cima, nessa tração do balão vem às vezes líquido, pode vir resíduo, né? Então não tem por que estar com a traqueia ali, né? A via respiratória exposta, né? Então a intubação é uma segurança, né? Para evitar complicações. Então é uma segurança para o paciente. Então a retirada é no setor de endoscopia, mas com anestesia geral, intubação. Precisa Isso ficar. com os... Pode falar, assim. Não, eu ia dizer que isso com os balões, né? Os balões que são feitos a colocação através da endoscopia, porque a maioria dos balões é isso, de 6 meses, de 1 ano, coloca através da endoscopia e retira por endoscopia. Tem o balão deglutível, que é esse balão mais moderno, ele é completamente diferente. É um balão que ainda não teve, assim, o FDA ainda não aprovou, tá em fase de aprovação pelo FDA, mas está sendo colocado no mundo inteiro, né? É um ótimo balão. Tu não coloca através da endoscopia, ele é tipo assim uma cápsulazinha com um catéter, o paciente engole o balão com um copo d'água, toma glu, e aí através, e esse catéter fica para fora da boca, a gente enche o balão pelo catéter, né? E o mais legal, que eu acho mais realmente assim, um grande diferencial, é que esse balão não, ele tem uma válvula e depois de em torno de 4 meses essa válvula se abre e o balão esvazia e é eliminado nas fezes. O paciente não tem que ir para o hospital para retirar o balão, não faz uma anestesia geral. Esse é o balão deglutível, ele fica em torno de 4 meses, na realidade, no estômago. E eu acho que isso é um grande diferencial. A perda de peso do balão deglutível fica em torno de 10 a 15% do peso corporal.
No consenso brasileiro, quando foi feito, a média de perda de peso do balão foi 18% do peso corporal. Na época nem tinha o balão deglutível ainda. Então, eu te diria que a variação assim de perda de peso é de 10 a 18% do peso corporal. É muito variado, depende também muito assim da aderência do paciente, né, a dieta, que é importante também, né? Tem que ter o controle com a nutricionista, isso é super importante. Depois que coloca o balão, Cíntia, precisa ficar em repouso, se afastar do trabalho ou tu volta uma vida normal rápido? É importante, eu recomendo assim 3 dias. Eu dou 3 dias de atestado, ou coloca numa sexta, segunda-feira, daqui a pouco vai estar bem para trabalhar. Porque o balão dá essa, como eu disse antes, né, da náusea, da vômito e da dor. E isso também é muito variado de paciente para paciente. Então, tem pacientes que vomitam muito e quase não tem dor. Tem pacientes que têm muita dor e quase não vomitam. Mas, independente desse mal-estar, né, o paciente não come quase nada. É muito pouco. Nesses primeiros dias é uma dieta super restrita, é uma dieta líquida restrita. Então, o paciente fica fraquinho, né? Porque realmente não está se alimentando. Então, o ideal é ficar em casa, né? Para passar essa fase inicial mais chata e depois, sim, retornar, né, ao trabalho numa boa. Uma outra pergunta, Cíntia, pós-bariátrica, a gente sabe que na pós-bariátrica são retiradas algumas porções que interferem na absorção de vitaminas e minerais. Com o balão acontece Sim. isso? Não, não tem, o balão não tem isso, certo? Não interfere na absorção. Até porque ele se movimenta dentro do estômago, ele não está assim fixado, né, em uma determinada parede gástrica até para alterar, daqui a pouco poderia, né, alterar, mas não altera porque ele se movimenta. E, de qualquer forma, assim, eu sempre faço exames antes, né? Até para avaliar se já existe alguma deficiência ou não. Então, se for o caso, eu já inicio com vitaminas antes. Mas pelo balão, por si só, não existe necessidade de vitaminas. Não existe. O que existe de necessidade de tratamento é o inibidor de acidez do estômago. Então, durante o período que o balão ficar no estômago, o paciente tem que usar os inibidores de acidez gástrica, né? Por exemplo, omeprazol, pantoprazol, os óis da vida, né? Diminui a absorção das Para complexo B. exatamente, é. E é importante para evitar a úlcera. É uma das coisas, assim, para evitar a úlcera, refluxo também, que, digamos assim, aumenta com o balão. Uma das coisas que pode aumentar com o balão. E mulheres com balão que engravidaram ou não? Não, não, nunca tive caso. Isso é uma pergunta muito importante, nunca aconteceu, graças. Mas, assim, a gente orienta, né? Isso aí, é importante usar contraceptivo, né? Algum método contraceptivo, porque se engravidar, nós vamos ter que tirar o balão. Se, por exemplo, for um balão de um ano, vai ter que tirar antes. A indicação é tirar o balão no segundo semestre, certo? Então, completou, fechou, né? O primeiro semestre, a partir do segundo semestre, é indicado a retirada do balão. Porque aí, né, até para complicações de baixo peso, medo de complicação de baixo peso, né, e diminuição do espaço, porque aí começa a crescer o útero, né, o paciente começa a ter mais sintomas. Então, mas a retirada, daí a gente espera até chegar o segundo semestre. Uma outra pergunta, Cíntia, na bariátrica tem restrição de comidas sólidas por um tempo. E com o balão teria algum tempo assim para alimentação Tem, sólida? e isso também é uma coisa que está mudando, né? Existe uma evolução, né? Fases da dieta que a gente segue após a colocação do balão. Então, primeiro se faz uma dieta líquida restrita, que é assim, basicamente, né? Chazinho, água de coco, suco coado, ou seja, assim, é forte o negócio, é intenso, né? O paciente não come quase nada, isso nos primeiros 3 dias. E água, pode tomar água, né? Mas depois vem a dieta líquida completa, que daí já entra leite, né? Entra um iogurte, aí vem a pastosa até chegar na fase sólida. Isso, assim, sempre se dava, assim, um espaço bem longo,
quase que um mês para o paciente chegar na fase sólida. Isso realmente assim está mudando muito, né? A gente vê que cada vez menos tem que encurtar esse prolongamento da alimentação líquida, alimentação pastosa, porque a gente quer voltar logo para a alimentação normal, para que o paciente aprenda, né, no período que esteja com o balão, a comer uma alimentação normal, mas em pequena quantidade, e uma alimentação, óbvio, mais saudável, né? Então, hoje em dia se vê assim que no máximo esses tempos eu ainda assisti uma palestra de um nutricionista bem famoso, assim, que trabalha com balão há muitos anos, que é o Gabriel Cairo. Ele disse que em 2 semanas, né, o paciente pode estar comendo sólido. E com o balão deglutível, eles têm uma orientação assim de nutrição até mais rápida. Assim, cada fase, a cada 48 horas já trocar a fase, né? Então, claro que isso também é muito individual. Daqui a pouco um paciente vai tolerar super bem logo a passagem para pastosa, por exemplo, enquanto que outros pacientes tu passa para pastosa, já daqui a pouco, tô me sentindo mal, vomita de novo, e aí a gente vai, né, conforme a aceitação do paciente. Mas realmente, assim, se eu estou tentando até, isso está sendo mudado, isso é uma coisa que eu estou começando a mudar, até vou ter uma reunião na semana que vem, com a Nutri, né? Porque a gente tem que fazer um novo protocolo dessas fases. Eu acho que está mais do que na hora de fazer um novo protocolo nesse sentido, para acelerar um pouquinho esse processo. Acho bem importante. Uma pergunta, Cíntia, a ação do balão, ela é só local ou ela teria uma outra ação? O balão tem essa ação local, digamos, o principal mecanismo é que ele ocupa espaço dentro do estômago, né? E aí obriga o paciente a comer menos, né? Menores quantidades, mais vezes ao dia. Mas existe uma certa ação hormonal também, porque ele distende a parede gástrica. E distendendo a parede gástrica, isso diminui a produção do hormônio da grelina, que é o hormônio da fome, né, que é produzida principalmente no fundo gástrico. Então, existe essa diminuição também. Então, existe uma sensação de saciedade maior com o balão, também por esse efeito, assim, hormonal, de certa forma, né? Mas o principal mesmo é pela distensão gástrica, né, e espaço. Não tem muito espaço para entrar, né, tanto alimento. Outra pergunta, Cíntia. Acho que do balão a gente já esgotou as dúvidas que eu queria falar para ti. E tu, como instrutora de meditação, a meditação ajudaria a emagrecer de que forma? Teria alguma ajuda por parte da meditação? Eu não tenho dúvidas que ajuda. A meditação, na realidade, ajuda, né, uma série de coisas. Ajuda a tu viver a tua vida melhor. Ponto. Isso é um ponto primordial, né? Mas de que forma que na obesidade? Primeiro, porque existe um grande benefício da meditação, que é o controle do estresse. E o estresse é um gatilho, né, para compulsão alimentar, para, né, tá nervoso, vai comer, vai atacar a geladeira, né? Quem tem essa questão da obesidade, é isso aí, o estresse vai impulsionar a alimentação. E a meditação nos ajuda a controlar o estresse, a aprender a controlar o estresse e de uma forma cada vez mais, digamos assim, natural. Porque a gente tem, né, se for entrar nessa questão, a gente tem uma forma que isso já está incorporada no nosso DNA desde a época dos homens das cavernas, né? Que são os 3 Fs, que a gente aprende lá no início da medicina, que é a reação frente ao perigo, a reação ao estresse. É o fight, fly or freeze. Então, ou tu vai brigar, ou tu vai congelar, vai te fingir de morto, para o predador achar que tu tá morto, né? Ou tu vai correr, vai fugir, né? Então, isso é uma reação que está incorporada no nosso DNA. Só que essa reação gera uma série de mudanças no nosso corpo, né? Porque como é que a gente tem essa reação? Correr, lutar, né? Ou congelar? Porque existe uma descarga
né, hormonal enorme no momento de estresse, né? Vai liberar adrenalina, noradrenalina, cortisol, e isso vai nos gerar doenças, né? Então, mas essa reação está incorporada, às vezes, até hoje em dia, quando a gente tem um estresse, está frente a um problema, fica brabo com o vizinho, no trânsito, existe essa descarga né, energética porque a gente reage, é uma reação automática que vem. E a meditação, quanto mais a gente vai meditando, né, a gente vai, digamos assim, penetrando em níveis cada vez mais calmos do nosso ser, a gente, digamos assim, essa reação acaba não acontecendo mais, pelo menos não de uma forma tão intensa. A gente vai aprendendo a trabalhar e, ao invés de simplesmente reagir, realmente testemunhar a situação. Eles chamam a testemunha silenciosa. O que é isso? Ao invés de tu simplesmente reagir, tu vai observar a situação, né? E aí sim sentir o teu corpo. Isso vai ser uma coisa, né? Isso vai ser bom se eu fizer isso, né? Isso vai me fazer bem. E sentir, se orienta muito assim, ver a tua sensação. Tem gente que tem uma sensação na área cardíaca e tem pessoas que sentem na área do estômago, que existe até um termo, né, em inglês que é o gut feeling, né? Então, observar a reação do teu corpo, né? Ao invés de simplesmente reagir no automático, né? Então, a meditação nos ajuda nesse sentido e quanto mais tu vai meditando, essa resposta mais leve vai se tornando natural. Não vai precisar daí pensar tanto, né? Isso simplesmente vai acontecendo de uma forma mais natural. Então, assim, ajuda muito a controlar compulsões, qualquer vício, né? Seja álcool, seja cigarro, seja vício alimentar, ajuda muito a controlar nesses sentidos. E o que eu acho mais interessante, que eu te digo que eu senti de mudança em mim, é que as mudanças acontecem sem tanto esforço, né? Se tu quer parar, por exemplo, de fumar, é um esforço que tu tem que fazer, né? Grande, é um sofrimento, digamos assim. Ou se quer parar de comer, ou se tu quer mudar qualquer coisa no teu comportamento consciente, tu tem que fazer um esforço grande para que haja essa mudança. A meditação é muito louco. Quando tu percebe, claro, isso à medida que vai se fazendo, né? Mas não é muito tempo, viu? Pouco, tu começa a meditar de uma forma assim regrada, tu percebe essa mudança logo. Tu vai perceber que as mudanças que tu gostaria de fazer acontecem de uma forma natural. Quando tu percebe, mas eu não estou mais tendo vontade de comer tanto, eu não estou mais tendo vontade, sei lá, de fumar, entende? É uma mudança natural sem que haja tanto esforço. É fantástico. Fora um monte de outros benefícios, né, que tu vai sentindo, assim. Então, acho que, sem dúvida, é uma grande ajuda no tratamento de obesidade para melhorar a vida, assim, como um todo, no geral. Principalmente hoje em dia, né? Porque é impossível não ter estresse, né? Na nossa vida, hoje em dia, o estresse está presente e cada vez mais está presente na nossa vida. Não tem como evitar isso, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com o estresse de uma forma cada vez melhor. E botar limites, né? Que eu acho que também eu vejo assim que não existe, é só trabalho, é só não sei o que, não tem, as pessoas não reservam um tempo para si. Ou se tem tempo, estão na frente da TV, estão aqui na rede social, que só vai gerar mais estresse ainda, né? Eu levei quase 20 anos para me dar um dia de folga na semana. Tu vê? Isso é uma loucura. E é isso aí, é uma mentalidade, né? Daqui a pouco, hoje em dia, tu fala com uma pessoa, se tu diz, eu não trabalho sexta de tarde, eles te chamam de louca, mas como? Meu Deus do céu, isso é qualidade de vida. Isso é te cuidar, é isso aí. É importante para manter a sanidade mental, física e mental. Nós podíamos combinar, Cíntia, nosso tempo, nós tínhamos falado em meia hora, a gente está chegando em 1 hora, viu? Já? Sério? 20, 50.
Então, nós poderíamos programar uma live sobre meditação, que eu acho que não seria só na Poderíamos. que poderia ser. Eu acho que cada vez mais nós vamos precisar disso, porque nós estamos todos os dias numa insegurança, né, econômica, política. É, Então, eu acho que a gente estar centrado faz uma diferença tremenda. é, Hoje, sem dúvida. eu já não assisto mais, há uns 4 anos, eu não assisto mais TV, notícias, Nem porque eu, é claro. frequência mais baixa, né? Tu sabe que na quântica, quando as nossas células começam, quando a gente começa a vibrar mais baixo, as nossas células abaixo de 200 na escala de Hawkins, a nossa Uhum. adoece. E hoje a média no mundo, ela está ali entre 150 e 175 Hz. Que isso seria o quê? A inveja, a raiva, o medo, Uhum. né? Então aí a gente está Sentimentos ruins. mais pessoas doentes, né, de corpo e mente, né, Cintia? Então a meditação, eu acho que ajudaria a gente ter um alívio nisso, né? É uma forma de prevenção de doença, é isso aí. Quero agradecer a tua presença, a tua bela explanação. Aprendi muito, Eu que agradeço. não tinha muito conhecimento, até por isso que eu acabei pedindo, te convidando para tu participar conosco. Sim. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram. Tem muitas pacientes que são minhas e tuas, né? Uhum. Queridas. Algumas que já fizeram várias endoscopias contigo, a Camila Keller, que eu acho que tu vai lembrar quem é. Sim, Ela sim, mandou com certeza. a Rosane Silva, A né? Rosane. Nossas pacientes em comum. Cíntia, Te muito obrigada. agradeço muito, Ju. Eu te agradeço o pessoal aí que nos assistiu, né? E fiquei muito feliz. E isso aí, vamos programar aí uma live de E, meditação. já Eu vou adorar falar sobre isso. excelente ideia. Então, acho que nós vamos programar as datas para a gente fazer. Acho que vou ter que começar a fazer umas 2 por semana, porque uma não vai dar tempo de tempo que a gente Ai, dá. sim. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Cíntia, Boa gratidão. noite. Tá? Muito Beijão. tudo. Gratidão. Grande Tchau, beijo. tchau, Ju. Beijo. Até. Tchau.